Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Boa noite, amigos do Toque de Bola. Boa noite a você que está ligado aqui na Nova Nordeste, curtindo o nosso programa. Sempre uma atração diferente para você que não quer ver novela mexicana, prefere ver algo diferente. A gente tem sempre um convidado agradável no nosso Toque de Bola itinerante. Estamos mais uma vez na nossa casa aqui, o Boi Brasa, da Avenida Boa Viagem, o único rodízio de frente para o mar. Você tem uma entrevista, almoça, como fez o Anderson aqui no convidado nosso hoje, e ainda fica de quebra dando uma olhada no mar, nesse marzão maravilhoso de meu Deus, como diz o mineiro. O Anderson, que é paranaense, foi contratado pelo Santa depois de 10 anos voltando à capital pernambucana. Ele esteve no Sport em 2006, 2007. Subiu com o Sport para a primeira divisão, né, Anderson? Você fez o gol, inclusive, do título, não foi? Estou tentando me lembrar aqui. Não, acho que o do acesso foi acho que foi até o Ticão. Foi o Ticão. O Ticão, quando eu entrevistei lá no Lance Final, que você estava aqui também, foi entrevistado lá no Lance Final, na Rede Globo na época. O Ticão foi lá para o estúdio, sentou e eu abri o programa falando assim: gente, é com muito prazer que a gente recebe os nossos convidados, mas lamentamos, o Ticão não pôde vir, mandou o Tiquinho. Porque ele tinha 1,5 m de altura, mais ou menos, chamava de Ticão. Não sei como chamava de Ticão. É. Tudo bem, Anderson? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Muito feliz de estar participando aqui com você. Então, tá, vamos começar pelo início da carreira do Anderson Aquino, 42 anos atrás, essa é a idade certa, né? Tá com quantos anos? Não. Tô com 28. 28. 10 anos atrás ele veio pro esporte com 18. Tá, então você nasceu em que ano? Fala rápido. 86. Ah, tá bem decorado, o discurso tá bem decorado. Você começou a treinar lá no Paraná mesmo? Não, foi no Atlético Paranaense. Então, eu digo no estado do Paraná, o primeiro clube foi lá no Atlético Paranaense. Isso, a base toda foi lá. Com quantos anos? Eu tinha 14. Pô, então você pegou base mesmo, né? Base mesmo, é. Faz muita diferença aqui, quando você vê o futebol de hoje, quando você vê que um jogador ele tem os fundamentos que a base exige, né? Passe, domínio, cabeceio, cruzamento. Faz total diferença, né? É muito diferente você vê um jogador que fez toda a base, passou de todas as categorias, infantil, juvenil, juniores, até chegar no profissional. A tendência que ele siga a carreira, uma carreira vitoriosa, é muito maior. E a gente fala muito do salão também, né? O futsal. O futsal é muito importante também, eu joguei também desde os 5 anos também. Aí já foi na minha cidade natal já, Foz do Iguaçu. Mas jogava por prazer ou jogava em algum clube para valer, competição? Pela federação, né? Eu ia dizer profissionalmente, mas não era profissional. Não, era federação ainda. Era pela Federação Paranaense, no caso, né? Eu jogava pelo Mesomo lá em Foz. Disputava torneios do Campeonato Paranaense e campeonatos regionais ali entre Foz, Cascavel. Uhum. Então a gente era muito pequeno, mas já tinha um nível de competição muito grande. O que eu digo sempre é que o futebol de salão era um dos esportes mais chatos da história da humanidade. Eu tentava jogar, né? Você foi jogador de grandes times. Eu fui jogador de time razoável. Mas era horrível. Hoje, o futsal é maravilhoso. Por que essa diferença? Antigamente, o futebol de salão, não sei lá no Paraná. Aqui, Santa Cruz, Náutico, Sport, antes da era da Votorantim, que tinha o Banorte, aqui tinha o Bandep, tinham vários times que eram bem legais e saíram, inclusive, jogadores para a seleção brasileira. O Manuel Tobias, né, saiu daqui para lá, para a seleção, para ser um dos melhores do mundo. Então, aqui sempre foi um celeiro de bons jogadores. Mazurkiewicz, goleiro também, que atuava aqui no Náutico e na Votorantim também foi para a seleção brasileira. Mas era um esporte chato aqui, porque era um 3-1. Né? Jogava um parado, um ala, outro ala e um fixo. E o correto no futebol de salão era se livrar da bola, porque você armava e esperava para jogar no erro do adversário. E aí o jogo era 1-0, 2-0, 2-1, pelo menos aqui era essa a tendência. Quando você jogava no 2-2 era surpresa. Você botava 2 alas aqui, 2 atacantes, fechando, um voltando para marcar, outro ficando como fixo. Já era uma coisa, como pivô, já era uma coisa mais diferente. Lá era assim também? Era assim também, mas lá eu usava mais a segunda, 2-2. Aí tinha mais liberdade no caso, né? Bem mais. Bem mais liberdade. Mais, né? Mas tinha mais liberdade. Então, mas foi evoluindo, né? Como o futebol mesmo evoluiu, o futsal evoluiu bastante. Hoje é um jogo muito dinâmico, totalmente né? diferente. Totalmente diferente que era hoje.
até a preparação física, como para você jogar o futsal antigamente, você não precisava tanto, porque era um jogo mais parado, era um jogo mais cadenciado, como você falou. Hoje em dia, acho que a formação, eles jogam por formação já, né? A primeira formação acho que fica 2, 3 minutos na quadra e já sai, porque é muito intenso. Né? Tem outros que mudam o time inteiro, você tem um quarteto para começar, depois muda o quarteto inteiro. Né? Então, porque hoje o pessoal já não consegue manter o jogo, porque é um jogo muito intenso. Então hoje ficou mais gostoso de se ver, um jogo mais pegado, né? Vamos começar pela matéria-prima, que é a bola, né? Exatamente. Você dava um bico naquela bola antiga, doía um pouquinho o dedão, não doía? Os goleiros que sofriam também, né? Quando ela chegava também chegava. Aliás, a bola como um todo, né? Pra gente entrar na área do futebol, não sei tua época, você é bem mais novo que eu, mas eu cheguei a jogar pelada e dar cabeçada naqueles cocos de antigamente, porque era um coco aquilo, né? A água não penetrava, chovia, você botava pra secar, ficava aquele couro duro, e quando molhava novamente, amigo, ele parecia um coco. Pra você ter uma ideia, Aquino, o meu cérebro lembra a dor. Quando eu lembro a cabeçada que eu dava antigamente, eu sei como era a dor. Ele gravou como era a dor. Hoje em dia a gente leva uma bolada na parte baixa, no rosto, coisa e tal, faz assim e vai pro jogo. Mas mudou muito, né, cara? Mudou. Eu não cheguei a pegar esse tipo de bola, né? Eu levantei a bola, você pode aproveitar. Mas mudou muito, né? A gente vê, até às vezes na televisão, passa jogos mais antigos de conversa com ex-jogadores, o pessoal que jogou. Os caras da imprensa um pouco mais velhos. Então a gente dá para imaginar como era a bola. Mas hoje em dia, essas bolas aí tem gramas, né? Então a evolução do futebol foi muito grande. Você falou até a grama, né? Pô, a grama de antigamente, você jogava em cada campo, amigão, que era, né? Complicado. Pra torcer tornozelo, pra... Ainda você pega alguns campos assim. Mas não é a minoria da minoria. É minoria, Aí nos estaduais ainda, você pega algum outro campo ainda que bem complicado para jogar. Mas são poucos, ainda bem, né? Ainda bem. O próprio estádio onde vocês treinam, eu joguei no Sport 2 anos, nos Júniores do Sport, 84 e 85. Pra jogar ali em Paulista, amigão. Hoje é um filé, não é. Mas em comparação ao que era, é. Então o jogo ali era o seguinte, era lateral na grande área, lançamento da área para outra área, porque a dimensão era menor e a grama era muito ruim. Então o futebol também muda um pouco a sua forma, a sua excelência, né, como esporte, pelo gramado que tem. Permite você ter um futebol mais técnico, um jogo mais técnico. Sim, você assiste até alguns jogos antigos, era muita briga, né? Era mais briga que jogo. Exatamente. Então era mais truncado, era tudo. Hoje você consegue tocar bem mais a bola, consegue dominar a bola mais certo. Até os lances de finalização você consegue exercer com êxito bem maior. Mas às vezes, como o pessoal que jogava naquela época tinha que se adequar ao tipo de gramado. Às vezes você tinha jogadores de muito mais qualidade, mas às vezes não tem como demonstrar por causa disso. A caneleira era uma telha. Pegava uma telha e botava na canela, pesada, dura. Vinha até o joelho, né? Grandona, né? Grandona. E para usar um termo que se usa hoje, né, na linguagem de hoje, o jogo de antigamente nesses campos era só quebrar a bola. Né? Hoje se fala quebrar a bola. Quebrar a bola é dar uma rifada lá pra frente, pro seja o que Deus quiser. Aquino, me fala um pouco da tua perspectiva no Santa Cruz. Você chega no momento que o Santa vivia uma fase conturbada no aspecto financeiro, né? E surpreendentemente, até pro presidente, para as metas que ele traçou, ele não incluiu a conquista do título estadual, e o Santa foi campeão pernambucano, né? Quando é que vocês começaram? Porque houve um momento no Campeonato Pernambucano que nós chamamos o alemão para o programa. E o Santa corria um seríssimo risco de não se classificar para as semifinais. E aí eu perguntava ao alemão, dá para tu tranquilizar a torcida do Santa que o Santa vai para a semifinal do campeonato? Ele falou, não, dá para tranquilizar a torcida do Santa que a gente vai ser campeão. Aí a gente deu uma gargalhada, eu, o Lúcio Surubim, o pessoal do programa, e o Santa foi campeão. Quando é que vocês pararam de dar gargalhada também e disseram assim, aí cara, dá para ser campeão mesmo? É verdade. No início, né, já sabíamos as dificuldades do clube, que já vinha enfrentando desde o ano passado, né, já de alguns anos atrás. Só que a gente acreditou num projeto que o presidente passou pra gente, que era de subir o Santa Cruz não só, né, em divisão em termos de futebol, mas subir a um patamar de um clube organizado, um clube grande como um clube que tem uma estrutura, daqui a algum tempo vai ter uma estrutura muito grande,
para competir com os grandes do futebol. E ele está fazendo isso para estar no caminho certo para conquistar isso. E foi, como a gente fala, foi um elenco montado, acho que quase 100%. Ficou alguns atletas do ano passado, a maioria da base. E é difícil você iniciar um trabalho nesse sentido, com todos os atletas que a maioria não se conheciam, atletas vindo de outros clubes, fazendo uma curta pré-temporada e começar um campeonato pernambucano onde você é favorito ao título pela grandeza do clube e já demonstrar isso já nos primeiros jogos. E como você falou, até o clube, até encaixar o time, até achar a melhor forma de jogar, demorou um pouco. A torcida, que é natural, cobrava muito. E como você falou, teve até o risco de a gente ficar fora das semifinais. E eu acho que a gente se fechou mesmo. Teve uma derrota nossa que a gente doeu muito, que a gente conversou muito entre a gente. Foi contra o Serra Talhada lá. 3-0? 3-0. Acho que foi até a minha estreia, a estreia do Bruno também. Uhum. Então a gente tinha uma expectativa muito grande, mas pela circunstância do jogo, pelo calor, pelo campo, a gente acabou não conseguindo jogar e o time do Serra mereceu a vitória. Então foi uma derrota muito dolorosa. A gente se fechou ali, eu acho que logo em seguida... Foi o jogo que o João Carlos arrebentou, não foi? O lateral direito? Foi esse. Que o Santa contratou depois do jogo. Exatamente. Você deve pegar no pé dele pra caramba hoje, né? Não, quando ele Cadê aquele futebol lá, cara, que você tinha? Quando ele chegou, se apresentou ali no primeiro dia de treino, a gente falou, agora a nosso favor, né? Faz a mesma coisa agora. Faz o mesmo favor agora, né? E, cara, aí depois logo em seguida teve o jogo contra o Central. Se não me engano foi no Arruda, que a gente ganhou de 1-0, acho que foi até o gol meu. Uhum. Aí começou uma sequência de 7 jogos ali, né? Vocês não perderam mais. Exatamente. Né? Foi ali. E saíram vencendo, empatando. Teve o jogo emblemático do Santa contra o Sport na ilha, que vocês estavam perdendo por 1-0, um jogador a menos. E também o João Paulo empatou no final, não foi? Foi um jogo também que a gente superou também, porque o Sport era totalmente favorito, jogando dentro da sua casa. Uhum. Então, mas ali depois do Central, depois do jogo do Sport, a gente viu que a gente se fechando, a gente tinha grande chance de ser campeão. E parece que deu um estalo, o time encaixou e a gente não estava a parte técnica nossa ainda não estava nos melhores dias, nem na nossa melhor forma técnica, mas essa vontade, eu acho que superou isso e conseguimos conquistar um título que não estava no planejamento, pelo fato disso, pela toda a transformação que o clube estava passando, por tudo. O principal objetivo era a Série B. Então, eu acho que foi um prêmio pela organização e pelo esforço, não só de nós, jogadores, mas da torcida, que começou a nos apoiar, começou a ir em campo, e acho que a diretoria também, que já vinha fazendo um trabalho bom e acho que vem demonstrando isso. Acho que a tendência agora é sempre melhorar. E tem um detalhe também, né? O Ricardinho mexeu demais no time. A partir desse jogo aí contra o Central, ele passou a manter uma base, uma grande sequência, foram 7 jogos. Deixa eu ver se eu lembro. Central, acho que teve Salgueiro, depois o Sport, aí teve a semifinal, depois as finais, né? O Santa ganhou de 6-0 do Central, na semifinal, que foi 4-0 um jogo, 2-0 o outro. Depois teve um empate com o Salgueiro e o título conquistado. E o Santa merecidamente foi campeão. Mas, por exemplo, lá no ataque, eu acho que houve 732.433 formações diferentes, né? Porque você e o Bruno eram os titulares, foram contratados para serem titulares. Mas aí mexeu muito lá na frente, não foi? Mexeu. Aí, e logo em seguida, quando a gente jogou junto, foi esse jogo do Serra, o Bruno machucou. Uhum. Aí teve a primeira lesão dele grave, né? Então acabou saindo. Aí depois jogou eu, Betinho, eu e Valdson, eu, Raniel, depois Valdson e Betinho, aí depois voltou o Bruno. Foi uma salada, virou uma salada. Teve algumas mudanças e, lógico, isso atrapalha porque você não tem uma sequência, não tem como formar um entrosamento, então fica complicado mesmo. Essa pergunta eu sei que o Júnior, quando a gente faz o programa no sábado, no domingo, o Júnior, o Marco Leandro, o Pedro, eles fazem uma edição das perguntas mais quentes. Então, na hora da resposta, ele congela a imagem para o cara ter que ir no site para ver como é que foi. Quem não viu ao vivo, quem não assistiu o programa na hora, vai ter que buscar depois. Então, a pergunta, atenção, Júnior, capricha aí na edição. Anderson Aquino, quem é melhor ou quem era melhor?
O Santa, o Sport de 2006 que subiu, ou o Santa de hoje? Rapaz. Daqui a pouco ele responde. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Fundada em 43, teve matriz transferida em 96 do Rio de Janeiro. Aqui para o Recife é a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão o seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos estão a manutenção do alto índice de crescimento, com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Eu estou falando da Excelsior Seguros. Você teve mais do que tempo para pensar e para responder. E não tente ser politicamente correto. Fale a verdade. Vou falar a verdade. É que são dois times, acho que diferentes. Né? Eu acho que aquele grupo de 2006 era um time também em formação, mas eu acho que tinha mais jogadores, eu acho que mais rodados, mais experientes. mais experientes. Exatamente isso. Porque vinha o Fumagalli, Durval, Marco Antônio. Marco Antônio Zero? Marco Antônio Zero, sabe que é pouco. Você sabe o que é Marco Antônio Zero, né? Não, já escutei, mas... O do Marco Antônio, para você não lembrar, é que o Marco Antônio foi pro Santa Cruz, jogou muita bola no Santa Cruz, né? E foi contratado pelo Sport. Cara, ele brigava pra caramba, ele lutava, ele corria, ele ia pra todo canto, mas nada de gol, não saía gol. Aí o pessoal botou o apelido dele de Marco Antônio Zero. Mas impressionante, que mesmo sem fazer gol, ele tinha carisma da torcida, né? Era um cara que se doava muito pro time, né? Então, acho que tinha o Vitor Júnior, na época, também arrebentando. Ele jogava muito, Jogava muito, acho que foi eleito aqui, acho que o melhor jogador. O Bala tava no Sport na época, não? Não, 2006 tava no Santa. Tava no Santa. Antes de ir pro Cruzeiro. Depois, em 2007, ele foi pro Sport. É que ele saiu do Santa quando subiu pra primeira divisão, o Rosenbrick, 2005 para 2006. Aí teve uma passagem no Cruzeiro e depois ele imediatamente foi emprestado pro Sport e foi jogar no Sport. Então, era um time mais experiente. E hoje o Santa tem jogadores mais jovens, jogadores que buscam um espaço maior no futebol brasileiro, no mercado. Eu acho que talvez hoje com a chegada do grafite, hoje essa experiência já meio que já se iguala. Eu acho que em termos de qualidade também, então acho que são dois times parecidos, acho que buscando na época o mesmo objetivo, né? E eu acho que o caminho está sendo parecido, porque a gente foi campeão em 2006 pernambucano e conseguimos acesso. Esse ano a gente foi campeão pernambucano e estamos brigando pelo acesso. Eu acho que a campanha é parecida, eu acho e tomara que o objetivo, a gente alcance o objetivo igual e consiga também ter o acesso. Deixa eu ver a tua parte política desportiva, político-desportiva. Há um movimento dizendo assim, não, o campeonato tem que parar 2 meses. 1 mês para as férias e 1 mês para pré-temporada. Se o campeonato para 2 meses, significa que o clube ele fica sem receita 2 meses. Porque o número de sócios cai, patrocínio não tem, jogo, arrecadação zero. Há uma tendência de que os jogadores, portanto, tenham maior dificuldade de receber salário em dia, porque o clube passa a ter um déficit natural. Com essa exigência que beneficia 5, 10% dos jogadores que são craques, que são bons, que ganham muito bem. Não falta um pouco, às vezes, de bom senso ao bom senso? Eu acho que falta. Eu acho que é uma discussão, acho que válida, né? Porque tem um lado do atleta, pelo descanso, que é uma temporada sempre desgastante, né? Você chega no final do ano já muito desgastado e você precisa desse tempo para você poder recuperar, para você começar o ano seguinte totalmente 100%. E tem um lado que você precisa desse tempo para ter uma forma física ideal, para evitar lesões, para que o espetáculo fique mais atrativo para o público, que então, com você mais bem fisicamente e tirando o risco de lesões dos grandes jogadores, dos jogadores que vão fazer o espetáculo, é um atrativo para o público. Mas é lógico, olhando pelo lado financeiro do clube,
É complicado porque a maioria, acho que 99% dos clubes nesse período, nesse primeiro semestre, tem dificuldade com as folhas salariais de manter o elenco, às vezes muito por isso, porque não tem um planejamento, não tem até às vezes a gente pode até colocar na conta dos sócios, porque eles ficam inadimplentes nesse período e quando começa o campeonato eles voltam. A conta matemática é assim, Caquino. Eu tenho 12 meses de despesas e tenho 10 meses de receitas. Exatamente. Né? Aí você complica um complicado. pouco. E tem um detalhe que eu acho que o bom senso precisa rever. Estão espremendo os estaduais. Porque quando você tira o mês de janeiro também, além do mês de férias, o campeonato estava começando dia 10, dia 11 de janeiro. Agora está, por lei, tendo que começar em fevereiro praticamente. Você diminui de tal maneira as datas do campeonato estadual que é uma tendência que esses campeonatos sejam cada vez mais curtos. E existem clubes em cada estado que só tem essa competição para participar. Como é que eu vou montar um time para jogar uma competição que vai durar 12 rodadas? Você entende? Você nem consegue trazer um jogador que tenha, digamos, essa predisposição e nem consegue convencê-lo de que vale a pena para ele mesmo, porque ele tem garantido um mês de trabalho, um mês e meio de trabalho e o resto do ano, né? Então eu acho que o bom senso talvez ele tenha que pensar um pouco no macro. E o macro é o seguinte, cara, a gente tem que conciliar com o campeonato regional. A gente tem que dar datas também para que haja competição, para que a maioria dos jogadores do Brasil não fiquem desempregados, não fique desempregada. Exatamente, acho que uma briga maior nossa, até do bom senso, e é isso, porque são a minoria que tem um calendário, né, para jogar até o final do ano. 40 times, vamos botar a 30 jogadores, né? 40 Sim. times a 30 jogadores, 1.200 jogadores. Você tem 1.200 jogadores empregados. Não é nem isso. 1.200 jogadores por competição. Né? Por série, né? Por série. Então você tem 2.400, você vai ter uns 3.000 jogadores empregados. De uma leva de quantos no Brasil afora, cara? Muitos. 10 mil? 10 mil, né? 15 mil. 15 mil jogadores. Então você tem uma fatia de talvez 15% dos jogadores ativos no ano inteiro. E o restante não. Exatamente. É uma briga. Eu não sei como que o pessoal vai resolver, mas isso eu acho que teria que conversar bem. Talvez conciliar, como você falou, o regional com o nacional. Não sei. Aí entra aquela outra história. Aí fica não muito... pode jogar, a gente cansa, cara, domingo. Se bem que é uma coisa que eu discuto muito, tá? Isso é coisa de diretor e desculpa de comissão técnica, porque eu nunca perguntei ao jogador se ele preferia jogar domingo a domingo, que dissesse que sim. Todo jogador que eu perguntei, ele quer jogar domingo, quarta e domingo, pra não ter que treinar todo dia. Verdade? A maioria... É porque a gente prefere estar sempre jogando, né? Claro. Então, porque às vezes você tem uma semana cheia, às vezes é importante porque você precisa acertar o time, alguma coisa assim. Mas aí você tem 2 períodos, 2, 3 vezes na semana. E o legal é você estar jogando. Às vezes você tem uma derrota, você já na quarta-feira você consegue já reverter isso. Então, às vezes, domingo tem que passar a semana inteira. Sem ir na padaria, sem ir no supermercado. Então a gente prefere, todo jogador prefere sempre estar jogando. Então esse 100% dos jogadores vão responder isso. Porque tem outra coisa aqui, vamos ser sinceros. Cara, Série A, certo? Estádios, arenas, hotéis, 5 estrelas, alimentação, tudo do bom e do melhor. Hospedagem, aquela cama grandona, às vezes tem um penteiro do lado, né? Às vezes tem um colega de quarto. Quem é o teu colega do Santa Cruz que você dorme lá? Eu fico com o Bruninho, que é o volante. Ronca muito? Não, é tranquilo. Bem tranquilo. Tá. Já peguei uns piores já. Com certeza já. Já. Com certeza já. Quem foi o pior? Rapaz, aqui no Santa? Vai. O pior... Dormiu no quarto com o Nininho já, não? Nininho não, fiquei com o Wellington. Wellington César. Wellington César. Garoto, saindo da base. Não para. Então, é o que? A internet? A internet é no quarto do Nininho, é no quarto do Renatinho. Vai lá, volta. Você fica praticamente sozinho no quarto, individual. O que não deixa de ser bom também. Né? Se não chega perto do banho e acendendo a luz, quando volta pro quarto. É verdade. Já a gente vai falar também com o Aquino sobre a mudança do futebol, do esporte futebol. Já, depois da Excelsior,
que é uma companhia de seguros de abrangência nacional com forte atuação regional. A Excelsior foi fundada em 43 e aí se transferiu aqui para o Recife. É a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Os serviços da Excelsior: seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior estão a manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão das operações nas regiões sul e sudeste do Brasil. Excelsior Seguros. Falava com você lá quando a gente estava almoçando da questão das mudanças do futebol, né, como esporte. Porque, Aquino, claro que o torcedor ele termina querendo que você ganhe o jogo aos 44 do segundo tempo com um gol de mão impedido. Porque com essa tal da rede social, a gozação ela quintuplicou. Né? Antigamente você desligava o telefone e tá tudo certo. Hoje você vê, quando você vai ver, você tem que ler as gozações, você tem que ver tudo. Então, o cara quer vencer o jogo, porque se não vencer vai ter gozação no outro dia. Mas ainda existe um público aqui no que quer ver futebol, quer ver bola. Ele não quer ver o time dele jogar por uma bola, sair de casa, fechar todinho atrás e ficar esperando que surja uma bola parada para decidir o jogo. Vocês comentam isso entre vocês? Vocês sentem quando tem condições de jogar mais e às vezes um treinador chega e fala, vamos jogar por uma bola, até muda com o discurso para a imprensa, vamos jogar para vencer, coisa e tal. Quando chega lá dentro do vestiário, fala, ó, marcação, 4 volantes, um atacante só, coisa e tal. E você que é atacante principalmente, é um saco jogar num sistema onde você está priorizando totalmente a marcação, você vai pegar na bola 2 vezes, né? Acabou o futebol arte, entre aspas, né? Com que era mais, priorizava principalmente a técnica, o jogo em si. Hoje em dia está muito tático, né? E o sistema, o futebol caminhou para isso. A gente procura hoje aquele futebol pragmático, aquele futebol de resultado, que é o que o sistema hoje nos obriga a fazer isso. Será que obriga mesmo? Vamos lá, vamos pensar. O último time a quebrar esse paradigma foi bicampeão brasileiro. Você estava contando a história do Cruzeiro com o Thiago Ribeiro e com o Goulart, Ricardo Goulart, né? Voltam até aqui. Depois, meu amigão, não dá espaço para contra-ataque que eu mato vocês. Dentro e fora de casa, né? Uhum. Aí o Cruzeiro foi bicampeão sobrando. Quem é o líder do Campeonato Brasileiro hoje? O Corinthians. Como é que o Corinthians joga? 1-0 é goleada. Exatamente. Então, se chegar um time que volte a ser pragmático como o time do Cruzeiro, vai atropelar o Corinthians. Sabe quem tinha condição de fazer isso? E eles não sabem o valor que tem e onde podem chegar ainda? O Sport. Se esse time do Sport está montado numa equipe onde se há um costume de brigar por vitórias dentro e fora de casa, não tem aquela história de sou time mediano do Nordeste, sim, sou um time de ponta nacional. Se os jogadores do Sport tivessem essa consciência como deveriam ter, talvez ele tivesse elenco para fazer isso. Sim, é um elenco muito forte, né? É um elenco forte, tem jogadores de muita qualidade. Mas, como eu falando, porque exatamente como você falou isso, às vezes até a imprensa e o próprio torcedor hoje prefere que você não jogue tão bem, mas que vença os jogos. Então, independente de estar dentro ou fora de casa. Então, às vezes você joga bem e perde, você é vaiado. Então o pessoal hoje é mais com o resultado. Então aí complica mesmo você ter esse tipo de função, porque o pessoal cobra muito e a cobrança vem de todos os setores, tanto da diretoria como da torcida, como da imprensa. Então você acaba meio que se forçando a jogar em cima do resultado. Eu vou ser um pouco contramão da maioria dessa grande maioria aí que você falou, e que é verdade o que você está dizendo. Eu prefiro ver. Pronto, eu vou só dar um exemplo para o torcedor do esporte saber. Eu vou assistir 5 vezes o VT de Sport e Corinthians. E não vou assistir nenhuma. Se o Sport tivesse vencido a Ponte Preta com o futebol que jogou, eu não assistiria nenhuma vez o VT daquele jogo. O Sport perdeu do Corinthians. O Sport jogou mal com a Ponte Preta, empatou, poderia ter vencido. Eu não assistiria o VT. Porque, na minha opinião, eu gosto de futebol e eu espero que ainda existam pessoas que também gostem de futebol. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Obrigado, Aquino. A última pergunta, a pergunta que não quer calar. O Santa vai subir? Eu acho que vamos sim. Vamos sim. Eu acho que vamos sim. Não, vamos sim, porque... Talvez pode ser que com certeza vamos. Não, a Série B é um campeonato muito disputado, né? Muito equilibrado. Você vê hoje pela tabela. Acho que os 8 primeiros, acho que até os 10 primeiros, a diferença do primeiro pro 10º é muito pouca, né? Então, e tem todo o segundo turno ainda. Então acho que a gente está no caminho certo, a gente tem que evoluir mais ainda, isso é natural, e fazer um segundo turno muito melhor que a gente fez sem no dúvida, primeiro, sem dúvida, para poder entrar entre os 4 e quem sabe até brigar pelo título.
mas acho que a gente está no caminho certo, a gente tem que evoluir ainda. E o time tá trabalhando para isso, acho que junto com todo mundo a gente vai conseguir esse acesso. Aí está, portanto, o Anderson Aquino prometendo o título da Série B esse ano para a torcida do Santa Cruz. É brincadeira. Boa sorte, Aquino. Valeu, Bom obrigado. trabalho. Obrigado pela entrevista. Valeu, prazer. O Tá na Rede volta, a gente volta amanhã no Tá na Rede. O Toque de Bola volta no próximo sábado às 7h30 da noite e amanhã às 9 da noite ao vivo estaremos juntos no mais um Tá na Rede. Fala pra galera todinha os melhores momentos, tudo que acontece no futebol pernambucano brasileiro e mundial. A gente fala aqui no Tá na Rede aos domingos às 9 da noite ao vivo. O Toque de Bola volta no próximo sábado. Boa semana a todos, tchau. Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.